Memórias. Polésio a gente se conheceu mesmo em 88, 89, no Caneca de Ouro. E ele começou a frequentar. E a gente se conheceu lá. E a gente acabou se fazendo uma amizade. A gente ficou lá até 2000. E depois eu vim aqui para o Vila Lanches, aonde ele incentivou eu demais no Vila Lanches. E vinha toda semana com os amigos para fazer reunião, tinha que ser aí com ele. Então foi ficando aquela amizade muito gostosa e que a gente brincava toda hora, e até eu falava lá, o Popô vem vindo, que ele atravessava a rua ali, vinha do jornal e atravessava a rua, né? E a gente falava, ó lá, o Popô vem chegando. Então, ele falava, ó Sérgio, isso aqui, ó, não faz assim, faz dessa outra maneira, inventa esse prato, faz. Então ele dava sempre umas dicas com a experiência dele, com a experiência de jornal que ele tinha, e ele jogava eu para aquele caminho para a coisa engrenar e cada vez melhor. E sempre passava, perguntava, como tá? Você fez? O que você achou? E assim a gente estava sempre conversando, ele sempre incentivando a gente. E isso era muito gostoso, ele se preocupava muito com o meu sucesso. E graças a Deus, ele via, quando ele via o movimento, graças a Deus você está tendo movimento, isso é ótimo. Muito, muito. Ele se preocupava, sabe? Eu acho que não era só comigo, não. Acho que ele se preocupa com as pessoas, sabe? Então ele se preocupava com a pessoa e ele dava maior força. E já quantas vezes eu não tinha condições de fazer propaganda no jornal, ele falou, mas quem está falando que você vai pagar? Eu quero pôr o seu nome lá, você merece isso. Às vezes ele via algum relato antigo da gente, ele colocava no jornal. Do meu irmão, uma vez ele postou a foto, ele, meu irmão, o Coca, lá na Caneca de Ouro, que meu irmão já veio a falecer, e ele tinha esse retrato deles, e ele postou, falou, aí ó, a saudade do nosso amigo e tal. Então isso mexe, né? Mexe com o coração. O Polésio era muito sensível a essas coisas. Fazia, ele sempre estava lá com o pessoal, se reunia, ficava lá, dava os pitacos dele, as ideias dele. Tem até uma que até hoje eu faço, e isso ninguém sabe, mas foi o Polésio que me deu a dica. Falou, ó, eu faço e faz você que você vai gostar, que é a cebola na chapa com vinagre. Tempera a cebola no vinagre para servir na porção. Muito gostosa, todo mundo elogia. Sua cebola fica diferente. E isso quem me deu a dica foi o Polésio. Pitaco, até hoje eu uso esse sistema e é muito gostoso, o pessoal elogia muito. Até falei para ele, falei, Popô, ainda brinquei com ele, que eu brincava com ele chamando ele de Popô. Falei, Popô, você não sabe, mas eu já trabalhei para você, eu já dei uma força para você ser vereador. Eu fui panfleteiro seu na época da sua candidatura para vereador. Eu trabalhei para você e com muita honra. Eu falei, a gente então já se conhecia nessa época. Depois veio o Caneca e foi uma amizade diferente, né? Mas foi em torno de 78, 76, uma coisa assim. Na época que teve as eleições para vereador, foi nessa época. E eu trabalhei para ele, e aí eu lembrei ele falou, puxa vida, olha como as coisas né? Ele diminuiu, né? Aí a gente sentiu que ele foi lá meio cabisbaixo, né? Tava meio, ele falou, parceiro, eu já tô cansadão e tal. Falei, pô, você tem muito chão ainda. Isso, tava na pandemia, ele ficou bem deprimido, ele acho que assustou, né? Sei lá, deu um... Mas ele sempre tentando levar a coisa firme. Só que, coitado, chegou acho que a hora dele, né? O homem lá em cima quis recebê-lo, né? Tem hora que bate a saudade. Às vezes o Coca vai lá, faz a reunião. Semana passada, inclusive, foi isso. Ele falou, putz, quem faz falta aqui? Eu falei, o Popô, né? Polésio aqui faz uma falta danada. Que ele era brincalhão, ele era animado, falava as coisas
tinha que ser falada, batia de frente com você se não gostava, se gostava. Não, ele tinha a opinião dele, né? Se a pessoa falava, não, é assim, não, eu acho que não, tem que ser assim, sabe? Ele debatia e muito bem, ele sabia o que ele estava falando, entendeu? Então, eu dava muito valor a isso. Para mim, pessoalmente, ele era como um pai, sabe? Se eu precisasse alguma referência, alguma opinião, eu podia chegar nele, que ele me dava, me ajudava, entendeu? Então isso eu levo para sempre. Polese, sempre que eu precisei, eu falava com ele, ele me dava o incentivo que eu precisava, falava o que era certo ou errado. Foi uma reunião, ainda foi na época que eu acho que era alguma comemoração em termos dele. Lembraram do Polese, foram lá para festejar por causa dele. Até tinha o jornal dele, deixaram a cadeira dele no lugar que ele sempre sentava, porque eles tinham aquelas manias, né? Entrava, sentava naquele canto e aquele cantinho era do Polese. Deixaram a cadeira lá, a gente até brincou, ó, ele tá aí do lado, vê se você não fala mal dele. Então foi aquela brincadeira gostosa. E o pessoal estava muito emocionado de estar ali, comemorando, lembrando dele. Isso foi muito gostoso. Não, eu estava em serviço, eu trabalhava, eu ia lá, zoava eles, brincava e voltava para o meu posto. Mas estava ali sempre brincando. Quando bate, dá aquela dorzinha no coração, quando você lembra ele podendo atravessar a rua ali para ir na lanchonete, isso às vezes dá é uma lembrança que você sempre que você está quieto ali olhando, você fala, olha, o Polese estava atravessando a rua, você já sabia que ele vinha pegar o lanchinho dele, ou no dia que o pessoal estava lá. Então fica aquela dorzinha, né? Aquela saudade gostosa da pessoa que foi e que era amigo da gente. Então, eu acho que é isso.